Olá, meus amados irmãos em Jesus. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando a nossa sexta-feira com mais uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o momento que nós nos unimos como uma grande família, que nós abrimos o nosso coração para Jesus e para as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. É o momento que nos convida à serenidade na alma, é o momento que nos convida a realmente rogar para que Jesus se faça presente aqui entre nós, acalmando os nossos pensamentos, que Jesus esteja aqui guiando o ensino que a gente vem acolhendo e também guiando as palavras que nós compartilhamos aqui. Então que o nosso Mestre, o nosso Divino Amigo Jesus fique aqui conosco nesses minutinhos de reflexão, que nós abrimos o nosso coração para aprender, para uma palavra de esperança, para uma palavra de consolação. Então sejam todos muito bem-vindos, que possa ser uma reflexão de muita paz e esclarecimento para todos nós. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós vamos conversar aqui sobre uma passagem muito especial, uma passagem que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, que é a passagem Advento do Espírito de Verdade. Hoje o nosso convite aqui é especial. É um convite de um olhar diferente para essa passagem, porque vejamos bem, este capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se chama Cristo, o Consolador. E neste capítulo nós encontraremos 4 mensagens com o título de Advento do Espírito de Verdade, que são mensagens que nos trazem ali uma mensagem mais profunda para o nosso coração. Então são 4 passagens assinadas em anos diferentes, mas são assinadas pelo mesmo Espírito, o Espírito de Verdade. E o interessante é que quando nós vamos lendo essas mensagens, nós somos tocados a nos questionar em alguns pontos se não teriam sido mensagens enviadas por Jesus. Porque vejamos bem, em um determinado momento, nessas mensagens, o Espírito que dita, que envia elas, diz assim: eu sou o médico de almas. E pensemos, quem é o grande médico de almas de todos nós? Jesus. Bom, segundo ponto aqui, que quando a gente vai lendo essas mensagens do Advento do Espírito de Verdade, a gente vai encontrar em uma determinada passagem que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis. Bom, quem que diz isso para nós? Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Jesus. Foi Cristo que nos disse isso. E esse Espírito diz isso: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, assim, quando a gente vai lendo as passagens do Advento do Espírito de Verdade, inconscientemente nós já somos tocados a pensar que é um espírito extremamente evoluído, por mandar uma mensagem de fundo moral tão rica para todos nós, palavras tão dóceis, tão afáveis, palavras tão elevadas, e segundo que a gente até se questiona se não poderia ser Jesus, porque os termos que usa e como o espírito se posiciona nos faz questionar isso. E é interessante que esse momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo é um momento para a gente buscar sanar essas dúvidas que temos. Porque quando a gente lê as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante a gente não se ater apenas somente à passagem, mas a gente sempre buscar mais, buscar compreender quem foi o autor daquela passagem, quem que é o espírito que está enviando essa mensagem, qual que é a história desse espírito. E também buscar compreender muito mais do que aquelas palavras, buscar estudar, aprofundar o que o Evangelho segundo o Espiritismo proporciona para todos nós. Então, este momento nosso aqui de reflexão diária é também um momento para isso, para a gente ver quem é o espírito autor dessas mensagens do Advento do Espírito de Verdade.
Então, tendo em vista essas questões que podem surgir quando a gente vai lendo essas mensagens de nossa, um espírito muito evoluído, quem será que é esse espírito? Buscando um pouco mais para a gente compreender aqui, nós encontramos lá no livro dos médiuns, na parte 2 do livro dos médiuns, no capítulo 31, no item 9, esta mesma mensagem do advento do Espírito de verdade. A mesma mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós também encontramos no capítulo 31 da segunda parte do Livro dos Médiuns. E o mais interessante, eu acho que o mais bonito também, é que Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele vai colocar um asterisco nessa mensagem e ele vai colocar uma nota. E ele vai escrever assim nessa nota, olha só. Esta comunicação foi obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. E ela foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente falsas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Olha só, a nossa dúvida sendo sanada aqui quando a gente vai buscar um pouquinho mais para compreender, sendo sanada pelas próprias palavras de Allan Kardec. Porque vejamos só, Kardec diz que esta mensagem, que é a mesma mensagem que é a nossa reflexão de hoje, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem que foi recebida por um médium que era considerado um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris. E essa mensagem, quando ela foi recebida, ela foi assinada como Jesus de Nazaré. Só que Kardec, ele é tão humilde, ele é tão cuidadoso em todo o trabalho que ele fez, que ele fica preocupado em até falar esse nome, porque ele diz Jesus é um espírito tão grande, um espírito tão puro, e as pessoas às vezes usam do nome de Jesus para comunicações e informações falsas. Que Kardec ele tem todo o cuidado para poder utilizar e afirmar isso. Inclusive, Kardec, nessa nota, ele fala do cuidado que a gente tem que ter perante as comunicações e assinaturas dessas comunicações. E ainda nessa nota, Allan Kardec diz: na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Então, Kardec ele é tão cuidadoso, como a gente disse, que ele não pega e afirma, olha, é Jesus de Nazaré. Mas ele diz, cada um, lendo essas mensagens, acolhendo o fundo moral dela, olhando as ideias e a linguagem utilizada, cada um por si que julgue se realmente é uma comunicação enviada pelo grande Espírito Jesus, como ela é assinada, porque as palavras dela são tão iluminadas que dizem por si só. E isso que Kardec pontua aqui para nós é muito interessante, porque naturalmente, quando a gente lê essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, automaticamente, sem saber sobre isso aqui que Kardec está dizendo, a gente já se questiona se não poderia ser Jesus. Como eu disse, em muitos momentos da passagem, o Espírito se coloca como médico de almas, ele diz sobre o trabalho que fez aqui, ele fala sobre vinde a mim, todos vós que sofreis, então são termos, palavras que Jesus que usou. E é uma mensagem tão iluminada, uma mensagem tão elevada que só um espírito muito evoluído mesmo para enviar ela. Então, acho que Kardec ele vai sanar um pouquinho aqui dessa dúvida de quem é essa mensagem. E nós achamos muito que seria muito profícuo para todos nós compartilhar essa informação aqui hoje, porque vejamos que justamente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 4 mensagens de um espírito extremamente evoluído.
e que foi assinado uma delas por Jesus de Nazaré, como Kardec aqui pontua lá na nota no Livro dos Médiuns. Então, vista a superioridade dessa mensagem, já que a nossa reflexão de hoje aqui foi esclarecer um pouquinho mais sobre isso, nós convidamos a todos para a gente ler juntos hoje essa mensagem enviada. Acho que quando a gente percebe que pode ser uma mensagem enviada por Jesus, acho que as palavras do Cristo, elas já são tudo pra gente. Eu acho que dispensa, às vezes, qualquer reflexão. Lógico, a gente tem que refletir sobre elas, mas as palavras já são banhadas de tanto ensinamento que qualquer reflexão que a gente fizesse em cima dessas palavras seria pouco. Porque as palavras do Cristo são tão iluminadas que qualquer reflexão que a gente tentasse ter ainda é pouco perante o sol que é essas palavras. Então hoje o nosso convite aqui é convidar a todos para a gente ler juntos, na íntegra, essa mensagem do Advento do Espírito de Verdade. E como a gente sanou aqui, é assinado como o Espírito de Verdade, mas que, como Kardec diz, foi assinado por Jesus de Nazaré. Olha que interessante quando a gente busca aprofundar um pouquinho mais, muito além de só ler as passagens do Evangelho, mas buscar compreender quem envia, quem são os Espíritos, o quanto que a gente vai descobrindo e aprendendo juntos a cada dia mais. Então, neste momento, meus amados irmãos em Jesus, vamos juntos aqui ler essa mensagem do Espírito de Verdade enviada em 1861. Ele nos diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, vim até vós, porque me chamastes. Um Espírito de Verdade, 1861. Que palavras mais belas, que palavras mais evoluídas, que palavras mais lindas. Como Kardec nos diz, que cada coração por si julgue se essa mensagem realmente é o reflexo de um espírito extremamente evoluído que a enviou. Sem sombra de dúvidas, acho que realmente um espírito extremamente evoluído para enviar uma mensagem tão linda. E não duvido das palavras de Kardec, que realmente foram enviadas por Jesus de Nazaré. Então vejamos que luz, que bênção de mensagem que nós encontramos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus amados irmãos em Jesus, todos os dias nós nos encontramos aqui e compartilhamos sempre uma reflexão após uma leitura da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje, visto a grandeza moral dessa mensagem, nós achamos que seria muito profícuo para nós compartilhar um pouquinho sobre quem a enviou, porque isso expande o nosso olhar e também nos inspira a sempre olhar a mais, além das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Como dissemos,
Quem é o autor dessa passagem? Como ela foi enviada? Como ela foi recebida? Qual que é a história desse autor, esse espírito amigo que a enviou? Porque quando a gente compreende o autor da passagem, o nosso olhar se abre para compreender a grandeza de cada palavra. Nós já compartilhamos aqui em outro evangelho, segundo o Espiritismo, a mensagem Missão dos Espíritos, das Espíritas, que é enviada pelo Espírito Erasto. E quando a gente compreende que Erasto ele foi um dos convidados lá para seguir com Jesus e ele realmente compartilhou a Boa Nova e foi em missão para compartilhar isso, essas mensagens elevadas, nós compreendemos que ele tem muita autoridade moral para trazer uma mensagem sobre a missão de ser espírita. Então, olha a diferença quando a gente compreende o autor da passagem, o nosso olhar se amplia. O nosso olhar ele fica mais dócil para cada palavrinha que nós lemos. Então é importante isso também, que a nossa mensagem de hoje inspire a todos os corações que aqui estão a sempre buscar mais na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar a alma das palavras que essa obra compartilha, buscar vivê-las, buscar praticá-las e também, meus irmãos, buscar estudá-las. Bom, essa foi a nossa mensagem de hoje, que ela possa ter sido muito proveitosa para todos nós, que ela possa ter sido uma sementinha de inspiração em nosso coração. Ficamos em paz, ficamos com Jesus. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Ficamos em paz, meus irmãos, e nos encontramos amanhã. Que assim seja.